Vamos lá, pessoal, voltando agora para falarmos sobre os adicionais de insalubridade e periculosidade. Nós temos várias súmulas do TST sobre a matéria e por isso que ela é bem importante para as nossas provas. Vamos começar aqui falando de uma situação, de uma informação que serve para os dois adicionais, na verdade para todos os adicionais. Quando nós falamos e pensamos no pagamento de um adicional, nós estamos aqui falando no pagamento de um salário-condição. Então, os adicionais, eles são qualificados como salário-condição. E essa informação consta nas súmulas 80 e 248 do TST. Por que salário-condição? Porque é uma quantia paga enquanto o empregado está submetido a uma determinada condição que foi considerada ruim pelo empregador, foi considerada nefasta aqui aos interesses do empregado. Então é uma quantia que eu recebo por estar submetido a uma determinada condição enquanto estiver submetido a ela. Exemplo, adicional noturno. Enquanto eu estou trabalhando à noite, recebo o adicional. Na hora que eu passo para amanhã, perco o meu adicional. Passo a trabalhar no dia, perco o meu adicional. Estou recebendo adicional de horas extras. Não estou mais prestando horas extras, não recebo o mesmo. Isso acontece com os adicionais de insalubridade e periculosidade também. Eu estou hoje num ambiente considerado insalubre, recebendo o adicional. Mudo de ambiente, perco o adicional. Hoje recebo adicional de insalubridade e o meu empregador vem e compra um protetor auricular que elimina totalmente o excesso de ruído. Acabou o meu adicional, porque agora não estou mais submetido àquela determinada condição. Resumindo, galera, olha o que eu vou anotar para vocês, com base nessas duas súmulas aqui. Vou anotar que não há direito adquirido ao recebimento dos adicionais. Não há direito adquirido ao recebimento de adicional. Você não vai poder falar em direito adquirido. Não, eu não posso perder o adicional. Claro que pode. É só você sair daquela condição que gerava o pagamento do mesmo. É só te mudarem de setor que você perde o adicional de insalubridade ou de periculosidade. É só te mudar de horário de trabalho que você perde o adicional noturno. Ok, pessoal? Depois, vamos falar aqui de uma frase que muita gente acaba confundindo. Está relacionado a essa inexistência de direito adquirido, mas eu sempre gosto de trazê-la porque alguns ainda confundem. Então, vou falar para vocês, anotei aqui, ó, que o adicional, ele se integra ao salário, mas não se incorpora ao mesmo. Eu tenho a integração ao salário, mas não a sua incorporação. Integro ao salário, mas não incorporo o adicional. O que significa dizer que há integração ao salário? Significa dizer que o adicional é uma parcela salarial e enquanto estiver sendo recebida pelo empregado, refletirá nas outras parcelas trabalhistas. O valor recebido a título de adicional será considerado salário para todos os efeitos. Então, o valor do adicional será levado em consideração para cálculo de férias, 13º, INSS, FGTS e por aí vai. Ele está integrado ao salário, ele está fazendo parte do salário por ser uma verba de natureza salarial. Mas ele não vai se incorporar. Por que ele não se incorpora? Porque ele não faz parte em definitivo. Eu não falo em direito adquirido, porque o adicional ele não vai fazer parte em definitivo do salário, na medida em que eu posso vir a perdê-lo licitamente, sem problema algum. Ok, galera? Muito cuidado com isso aqui. Eu tenho a integração, mas não a incorporação. Vamos falar agora de adicional de insalubridade, súmula 192, artigo 192 da CLT. O adicional de insalubridade, ele está ligado a condições que
que geram na saúde do empregado uma perda. Nós temos aqui situações em que o empregado tende a desenvolver doenças, tende a ter problemas de saúde. São agentes que vão ali gerando algum mal ao empregado com o tempo. Não são situações drásticas que vão falar em morte, que vão trazer a morte imediata. Não. Mas são situações que com o tempo, se não houver o devido cuidado, acarretarão doenças, gerarão doenças. Como, por exemplo, quais seriam aqui os principais agentes insalubres que eu coloquei para vocês? Alguns exemplos que são os mais comuns no dia a dia. Frio, calor, ruído, produtos químicos, são alguns exemplos. Vejam que o frio, o calor, o ruído, os produtos químicos, eles não tendem a gerar uma morte. Eu trabalho numa câmara frigorífica, vou morrer? Não. Eu trabalho num calor intenso, com ruído intenso, vou morrer? Não. Posso desenvolver doenças, posso vir a perder a audição, posso me contaminar, isso desenvolver alguma doença, mas vejam que não é nada de imediato. Essa minha fala serve para a gente diferenciar, como vamos ver daqui a pouquinho, as situações de periculosidade das de insalubridade. Insalubridade, você vai deteriorando a saúde aos poucos. Na periculosidade, papou, morreu. Isso que nós vamos perceber aqui. Só que vamos lá. Para que eu tenha um agente considerado insalubre, eu preciso que tenha havido reconhecimento dessa condição pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem que ter incluído aquele agente, aquela situação, na sua norma regulamentadora, na sua NR. A NR, a norma regulamentadora que trata de insalubridade, diz quais são os agentes considerados insalubres. Então, só será considerado agente insalubre se tivermos a inclusão dele na NR, na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Quem diz, então, se é insalubre ou não? Ministério do Trabalho. Olha um ponto importante, um OJ importante para a gente ilustrar isso daqui. Vou anotar OJ 173. OJ 173 SD1 do TST. A OJ 173, ela fala da exposição a raios solares. Eu trabalho céu aberto, sol na cabeça. Sol faz mal, claro, pode desenvolver câncer de pele, sol faz mal. Mas trabalhar em céu aberto com essa carga solar na cabeça, é uma situação considerada insalubre? Não, não. Por quê? A OJ deixa bem claro que a exposição a raios solares não consta na NR do Ministério do Trabalho e por isso não pode ser considerado como insalubre. Calor é insalubre. Então a OJ 173 diz o seguinte, o calor provocado pelo sol pode sim caracterizar o ambiente como insalubre. Agora, simplesmente o sol, a carga solar, os raios solares, não. Eu não tenho direito adicional de insalubridade em virtude de sol. Eu posso ter em virtude do calor gerado pelo sol, mas aí teremos que fazer exame para ver a temperatura. Ok, galera? Então esses são os principais agentes. Dependendo da situação, nós falaremos numa insalubridade mais leve, mais ou menos, ou mais grave. Porque a CLT, nesse artigo 192, traz os graus de insalubridade. Eu posso ter grau mínimo, médio e máximo de acordo com o frio, com o calor, com o ruído. Eu tenho um local muito frio, mais ou menos frio, pouquinho frio. Eu tenho um local com pouco ruído, um pouco mais de ruído ensurdecedor. Então eu tenho esses graus. Qual a importância dos graus de insalubridade? Pagamento. Quanto maior o grau de insalubridade, maior o percentual de pagamento do adicional de insalubridade. Você vai ter que decorar quais são aqui os percentuais que eu vou anotar agora
para vocês, vão ter que decorar realmente isso daqui. Se a insalubridade for em grau mínimo, eu tenho 10%, grau médio 20%, grau máximo 40%. Esses são os 3 graus de insalubridade, 10, 20 e 40%. Só que quando eu falo em 10, 20 e 40%, naturalmente você me pergunta, de quê? 10, 20, 40% do quê? Salário mínimo? Salário base? Do quê, pessoal? Vocês vão anotar o seguinte, salário mínimo. Pô, então é pouca coisa? É 10% do salário mínimo. 20, 40% do salário mínimo. Não é nenhuma quantia ali muito grande. Então anotem que a base de cálculo é o salário mínimo. Consta no artigo 192 da CLT, 10, 20, 40% do salário mínimo. Agora, qual é um cuidado que você tem que ter aqui? Ó? Você vai ler a súmula vinculante número 4 do Supremo. Com certeza você vai encontrar nos livros, nas apostilas, súmula vinculante número 4 do Supremo. Ela diz que o salário mínimo não poderia ser utilizado como base de cálculo. Pô, e agora? Acabei de falar que a base de cálculo é o salário mínimo, a súmula vinculante 4 do Supremo está falando que não pode ser o salário mínimo utilizado como base de cálculo. E aí? O que acontece, galera? Apesar da súmula vinculante dizer que não pode ser o salário mínimo, o Supremo disse que até que seja criada uma outra base de cálculo, vai continuar sendo mínimo. Então o Supremo criou essa súmula vinculante e falou, não pode ser o mínimo não. Depois teve que dizer, enquanto não for criada nova base de cálculo, será o mínimo. Aí o que aconteceu? Base de cálculo tem que ser criada por lei ou alterada por lei. O TST foi lá, correu, modificou a súmula 228 para falar que o salário base do empregado seria a nova base de cálculo. O que o Supremo fez? Suspendeu a súmula 228. Por quê? Porque o TST não pode criar base de cálculo. Base de cálculo tem que ser criada por lei. Então nós teríamos que modificar o artigo 192 da CLT. Enquanto não modifica, é salário mínimo. Então, para ser o mais simples possível, 10, 20, 40% do salário mínimo e ponto. Eu só gosto de falar disso aqui porque vocês vão ler a súmula vinculante número 4, podem ficar com essa dúvida, mas saibam que é o salário mínimo. Perfeito, galera? Na sequência, tem muita coisa para ser vista aqui, ó, perícia técnica, artigo 195 e OJ 278. Falou em insalubridade e em periculosidade, perícia técnica obrigatória. Perícia técnica obrigatória. O artigo 95 diz que se o juiz verificar que o pedido é de insalubridade ou de periculosidade, ele tem que realizar a prova pericial. Prova pericial obrigatória. Só que aí nós temos situações excepcionais. Essa OJ que eu anotei para vocês, que é a OJ 278, traz uma situação excepcional em relação à insalubridade, que é o nosso tema agora. Então pode ser que o pedido seja de condenação ao pagamento de adicional de insalubridade, mas não haja possibilidade, não exista possibilidade de realização da perícia. Aí ela vai ser dispensada. Qual seria a situação de impossibilidade aqui? Por que não seria possível realizar a prova pericial de insalubridade, pessoal? Simples, ó, a empresa está fechada. Se a empresa estiver fechada, se eu tiver modificado o ambiente de trabalho, não tem como fazer a prova pericial. Aí a OJ 278 dispensa a mesma, diz que o juiz vai julgar com base em outros meios de prova. Como o juiz tem que julgar, como ele é obrigado a julgar, ele vai julgar com base em outros meios de prova. Ok, galera? Mas numa regra geral, perícia técnica obrigatória. Se não for possível, o juiz julga com base em outros meios de prova.
Vamos para mais situações aqui consolidadas. Ó, 4 súmulas, galera. Então cai bastante em prova, tem alto grau de possibilidade aqui. Vamos fazer a perícia. O grande problema aqui, ó, é que houve na perícia a indicação do agente insalubre equivocado. Como assim? Eu, na petição inicial, disse que teria direito de receber o adicional de insalubridade porque eu trabalhava num ambiente extremamente ruidoso. Muito ruído no ambiente que eu trabalhava, não tinha equipamento de proteção, tem direito de receber adicional de insalubridade. Beleza. O juiz olhou a insalubridade, perícia técnica, mandou lá o perito, nomeou o perito. Quando o perito chegou no ambiente de trabalho do Bruno, ele falou, pô, mas não tem ruído não. Bruno falou que havia ruído, não existe ruído não. Mas existe calor. Existe calor, o calor está em excesso. O perito fez o laudo pericial dele falando, ó, não tem o ruído que o Bruno aponta na petição inicial, mas tem calor em excesso. A dúvida que ficava é a seguinte, e aí, o juiz condena agora ao pagamento de adicional de insalubridade ou não? Porque volta lá, ó, o Bruno indicou o agente insalubre errado. O agente que o Bruno indicou não existe. Mas aí essa súmula 293 fala o seguinte, mas como existe outro agente insalubre, o juiz deve condenar mesmo assim. Então, ó, mesmo que haja a indicação do agente errado, se houver algum agente insalubre, o juiz deve condenar ao pagamento da quantia. Não seremos, portanto, prejudicados com a indicação errada do agente insalubre, ok? Depois, outra súmula, a súmula 47, contato intermitente. Olha qual que era a ideia aqui. Vamos diferenciar duas situações, dois empregados. O primeiro empregado, ele tem contato o tempo todo com o agente insalubre. O tempo todo. Claro que ele tem que receber o adicional. A dúvida surgiu do outro empregado, que tinha um contato intermitente. Ia lá, tinha um contato, saía, tinha um contato, saía, tinha um contato. Pô, ele não tem um contato permanente, ele tem um contato intermitente. A empresa começou a pensar, não vou pagar adicional de insalubridade para esse camarada não. Porque a insalubridade é devida só se o contato for permanente. Nada disso. O contato, ele pode ser intermitente e você ter direito adicional de insalubridade. O maior erro aqui é você achar que o adicional é devido apenas se o contato for permanente. Nada disso. Contato intermitente, a súmula 47 diz, ó, tem direito da mesma forma. Claro, galera, que provavelmente o percentual vai ser menor. Provavelmente eu vou ter ali um grau médio ou máximo para aquele contato permanente e um mínimo ou médio para o intermitente. Mas o fato dele ter um contato intermitente não exclui por si só o direito de receber o adicional de insalubridade. Toma bastante cuidado com isso, essa é a redação da súmula 47. Partindo para outra súmula agora, 289, que fala de fornecimento de EPIs, equipamentos de proteção individual. Olha o que o empregador pensou agora. Rapaz, estou gastando muito dinheiro com adicional de insalubridade. Vou comprar equipamento de proteção individual, vou entregar para os empregados e aí acabou essa história de pagar adicional. E aí, será que é automático assim mesmo? Não. A súmula 289 deixa claro que não é automático. Você vai fornecer o equipamento de proteção individual e pode ser que você ainda tenha que pagar adicional. Porque pode ser que o equipamento não tenha eliminado totalmente o agente insalubre. Então eu só vou parar de pagar o adicional quando o equipamento de proteção individual neutralizar, eliminar totalmente o agente insalubre. Enquanto nós tivermos ainda agente insalubre, o pagamento será devido. Você forneceu o equipamento de proteção, não eliminou, não neutralizou. Você vai continuar pagando, provavelmente no percentual inferior, mas vai continuar pagando o seu adicional. Ok, galera? Depois, na sequência, coleta e higienização de sanitários públicos, súmula
448 do TST, importante aqui, porque já reconhece a insalubridade em grau máximo para quem faz a coleta e higienização de sanitários públicos, grau máximo 40%. Qual que é o cuidado aqui, pessoal? Limpar banheiro, limpar sanitário, coletar lixo em banheiro, gera automaticamente em todas as situações o dever de pagar o adicional de insalubridade? Não, depende do banheiro. Aqui ele fala banheiro público, naquela ideia de você ter uma grande utilização, uma rotatividade muito grande de pessoas utilizando. Diferentemente daquilo que acontece na casa, num pequeno escritório. Quem limpa banheiro de casa, quem limpa banheiro de pequenos escritórios, de pequenos locais, não tem direito ao adicional de insalubridade. Ele é devido apenas para a limpeza e coleta de lixo em sanitários públicos, com grande movimentação. Lembra do famoso banheiro de rodoviária. O camarada que limpa banheiro de rodoviária tem direito de receber adicional de insalubridade? Claro, tinha que receber até quase que uma roupa especial, né, de tão sujo que é. Lembra do velho banheiro de rodoviária? Esse tem. Agora, banheiro de escritório, banheiro de casa, nada disso. Ok, galera? E aí, na sequência, vamos falar agora sobre periculosidade, as situações que geram aqui o dever de pagar o adicional de periculosidade. Qual que é a grande diferença aqui, pessoal? Eu falei para vocês que na insalubridade eu não tenho risco de morte iminente. Não. Eu estou trabalhando no local com muito ruído, vou morrer de hoje para amanhã. Pô, claro que não. Agora, nas situações de periculosidade, você pode morrer de uma hora para outra. O risco é extremamente grande. Aqui eu tenho o risco realmente de morte. Tanto que nós vamos ver aqui que a base de cálculo é melhor. Quais são as situações de risco que geram aqui o pagamento do adicional de periculosidade? São as hipóteses do artigo 193 da CLT que eu vou colocar para vocês agora. Ó, inflamáveis, explosivos, energia elétrica e risco de violência nas atividades de vigilância, segurança privada ou patrimonial. Então, ó, inflamáveis, explosivos, energia elétrica, risco de violência nos serviços ali, nas atividades de vigilância, segurança privada, patrimonial ou pessoal. Então vamos pensar o seguinte, ó, o frentista do posto súmula 39 do TST, tem direito? Claro que sim, o camarada está lidando o dia todo com combustível, do nada para acontecer alguma coisa ali e o posto pegar fogo, ir pelos ares e ele morrer. Então o frentista pela súmula 39 tem direito adicional de periculosidade. Você está entrando no banco e aí você vê o segurança ali do banco. Ele recebe adicional de periculosidade? Sim, ele tem o risco de violência ali, pode chegar um bandido e descarregar a arma para cima dele e ele morrer. Então, por estar submetido àquele risco, naquela atividade específica de segurança e de vigilância, ele tem direito ao adicional de periculosidade. A minha atividade é perigosa. Por que é perigosa? Eu sou professor, tenho os alunos meio nervosos. Não, você não vai receber periculosidade, porque não é uma situação que consta aqui no artigo 193. Ele, em 2014, foi alterado para incluir uma outra hipótese, que é a utilização de motocicleta, o motoboy. O motoboy, a partir de 2014, passou a receber também o adicional de periculosidade, porque o legislador entendeu aqui, por meio do parágrafo 4º, que a atividade dele é arriscada, que a atividade dele traz aqui risco de vida, muitos morrem,
ficam aleijados, deficientes ali por caírem no dia a dia do seu trampo, como se diz, ó, motoboy é uma atividade arriscada, perfeito. Então, vamos pagar a ele o adicional de periculosidade. Agora, qualquer que seja a situação, inflamáveis, explosivos, energia elétrica, risco de violência, utilização de motocicleta, qualquer que seja a situação, o adicional de periculosidade ele será devido em 1% apenas. Só tem 1%, 30%. Então, o único percentual, 30%. Ou é 30 ou é 0. Ou tem aqui periculosidade e você recebe 30, ou não tem, você recebe nada. E olha a base de cálculo, é o salário base. Não é salário mínimo como na insalubridade. Tem que tomar cuidado com isso daqui. Na insalubridade, a base de cálculo é salário mínimo. Aqui, a base de cálculo é salário base do empregado. Então, é melhor, galera. 30% do salário base. Falei para vocês o seguinte, ou é 0 ou é 30. Não dá para ser 5, 10, 15, 20. Não tem como. Esse pagamento, que seria de 5, 10, 15, 20, a gente chama de pagamento fracionado. Não cabe o pagamento fracionado. A súmula 364 do TST traz claramente essa impossibilidade, até mesmo por negociação coletiva. Nem mesmo negociação coletiva pode aqui determinar ou pode autorizar o pagamento de adicional fracionado. Não tem como. Negociação coletiva não pode permitir. Ou é 0 ou é 30. Se estiver pagando 5, 10, 15, está errado. O empregado tem direito à complementação até 30%. Ok? E falando nisso, vamos para o último ponto aqui, ó. Súmula 453. O que ela traz, galera? Eu estava recebendo errado 10%. Então, o empregador estava me pagando 10% quando deveria pagar 30%. Eu fui à Justiça do Trabalho para pedir essa diferença, que era a diferença de 10 para 30. A empresa falou, tem que fazer perícia então, porque o artigo 195 da CLT diz que a prova pericial é obrigatória. O juiz olhou, não tem que fazer perícia não. A perícia aqui ela é desnecessária. Por que a perícia é desnecessária nesse caso? Porque olha aqui, está havendo pagamento espontâneo. Está havendo pagamento espontâneo de 10% que presume haver a periculosidade. A periculosidade, tanto que você, empresa, está pagando errado, mas está efetuando esse pagamento. Então, o fato do Bruno trabalhar com periculosidade é um fato incontroverso. Fato incontroverso no processo é aquele fato sobre o qual não existe dúvida. Se não existe dúvida, precisa produzir prova? Claro que não. Então, dispensa a produção da prova, condena ao pagamento da diferença de 10% para 20%. Ok, galera? Muito cuidado com essa aula aqui, porque tem muita súmula do TST. A gente sabe que os concursos em direito do trabalho, em processo de trabalho também, mas em trabalho, regra geral, adoram súmulas e OJs do TST. Já voltamos, um abraço, tchau, tchau.